Graças a Deus, né? Que o Senhor possa permanecer, né, falando conosco nessa manhã, porque é o que nós precisamos, né? Só o que precisamos em nome de Jesus, como já foi dito aqui. E eu convido você a esse ouvir atento a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Um falar precioso, um falar que salva, que nos dá as medidas que servem para o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos ler os primeiros 16 versículos do capítulo 20, tá bom? Mateus 20, do 1 ao 16, encontrou aí? Graças a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo por volta do meio-dia e também às 3 da tarde, fez a mesma forma. Por volta das 5 horas da tarde, tendo saído, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a murmurar contra o proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor o dia todo. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá para a sua casa. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho eu direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Senta no teu lugar aí, em nome de Jesus, para isso que é o falar do Senhor. E se Ele fala, nós precisamos entendê-lo, amém? Porque se essa palavra é fonte de vida, nós precisamos viver, e para viver nós temos que entendê-la, por isso nós meditamos. Mas eu não sei, você sabia que existe uma ciência no mundo que estuda as medidas? Existe a teologia, existe a sociologia, a antropologia, existe a psicologia, e em meio a tantas logias, existe a metrologia. Sabia disso? Metrologia, a ciência que estuda as medidas. Isso parece algo pequeno, mas não tem nada de pequeno. Aliás, é algo crucial para a nossa existência aqui na Terra. Existe até um instituto federal que trabalha com essa ciência, Instituto Nacional de Metrologia, INMetro. Já ouviu falar do INMetro? Vocês sempre citam. Instituto Nacional de Metrologia, não sei se você ouviu falar. É um órgão do governo federal que fiscaliza e regula a metrologia, ou seja, as medidas. E é muito interessante, é muito importante isso, porque para a vida funcionar aqui nesse mundo físico, é muito importante definir as medidas, senão a vida vai virar um caos. Sem medida, tudo é um engano, é uma bagunça, é uma confusão. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, imagine que você vai no açougue com R$40 querendo comprar 1 quilo de carne. Mas quando você sai de lá, o açougueiro te deu só 400 gramas pelos R$40. Imagine que você vá a uma loja, na Marechal, com R$200 para comprar uma calça, 42. E quando você chega em casa, você entende que a calça está com a etiqueta 42, só mede 38. Complicado, não é? Veja como isso é importante.
No mundo físico, as medidas são fundamentais, senão a vida vira uma bagunça, é um caos, e nada vai funcionar. E por isso a gente vai perguntar sempre, e no mundo espiritual, será? Será que não é a mesma coisa? A verdade é que em todas as dimensões da vida são necessárias medidas. São réguas que estabelecem os tamanhos, desde a medida, por exemplo, da velocidade que você pode andar com o seu carro, é uma medida, até a medida, sei lá, do tamanho do prato que você tem que comer, né? As calorias vão ser medidas, senão a saúde vai para o brejo, não vai? Medidas. E não é só na dimensão física, por exemplo, na dimensão afetiva, por exemplo. Até o que a gente diz que é amor sem medida, não é amor, é obsessão. Por exemplo, admiração sem medida vira idolatria. Parou para pensar nisso? Ser humano necessita, e por isso tem, as suas réguas para medir tudo na vida, as suas trenas, né? Para ser mais moderno. E com isso, poder viver de uma forma equilibrada, porque ao contrário, uma vida sem medida, o que sobe é desequilíbrio, é caos, é morte, não funciona, não dá certo. No mundo espiritual você acha que é diferente? E eu queria dizer para você, não. No mundo espiritual também nós estabelecemos medidas. Você já disse alguma coisa assim? Eu não sei se você já afirmou isso aqui. Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Quem já falou isso aqui? O que eu fiz para merecer essa pessoa? Quer dizer, quando você fala um negócio desse, na verdade, você está medindo o tamanho do problema que você está enfrentando, além de você estar medindo o teu tamanho, você está dizendo que você é um ser humano bem legal, e está medindo Deus também, que você está dizendo que Deus não está sendo muito legal, porque um cara legal como eu não merecia estar passando porque eu estou passando. Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? São medidas, e a gente faz isso o tempo todo. Às vezes sobra no coração a impressão assim, eu vou para a igreja, eu me esforço para agradar a Deus, eu me esforço para fazer tudo certo, e entretanto eu estou passando por essa seca, esse aperto miserável. Aquele outro ali, fulano, infeliz, nem para a igreja vai, olha o carro que ele anda. O que ele fez para merecer isso? O que ele fez para merecer ter tanto? Já perguntou isso? Para nós, tudo funciona a partir de medidas, e por isso, nós temos a nossa. Mas você já se perguntou qual é a medida de Deus? Você já se perguntou qual será a régua que Deus usa para nos medir? Você já parou para pensar nisso? Como é que Deus mede as minhas ações? Como é que Deus mede as ações das pessoas que convivem comigo, que eu conheço? De nossa parte, quando a gente se depara com alguém fazendo algo para nós, a gente logo saca a nossa régua, a nossa trena, e a gente toca julgamento no negócio, porque aí a gente define que tal pessoa não merece, afinal de contas ele não fez nada para merecer, essa daí não merece essa cesta básica que a igreja dá, porque ela não merece, ela não fez nada para merecer. Então, esse cara aí fez isso comigo, ele pecou, ele não merece o meu perdão, porque eu medi, ele não merece. Ou então a gente está gastando tanto dinheiro para construir aquela casa lá, mas quem vai morar naquela casa não merece. Sabe o que acontece? 99% da nossa régua, a régua com a qual nós medimos, se chama mérito. O tempo todo. A gente só mede a vida e as coisas por mérito. Quem merece e quem não merece, porque fez por merecer ou não merecer. E eu quero que você fique atento nisso, porque é com a régua do mérito que a gente diz quem merece e quem não merece, e eu não sei se você está entendendo essa questão, mas isso é muito importante, porque para viver todos nós usamos a nossa régua de medir, e com isso nós medimos as pessoas, o tamanho daquilo que elas fizeram conosco, nós medimos o tamanho daquilo que elas têm, e comparamos com o que nós temos, por exemplo, e a partir das nossas próprias medidas, os nossos julgamentos, nós tratamos os outros. Nós começamos a dizer quem merece e quem não merece o nosso amor, por exemplo. Nós medimos e dizemos quem é que merece que a gente faça o bem e quem não merece. Nós medimos quem merece ser abençoado por Deus e quem não merece. Mas e Deus? Deus é assim? Deus também usa, essa é a régua de Deus, Ele usa a régua do mérito como nós usamos? E eu queria dizer para você, não, meu amigo. Não, meu querido, minha querida, presta atenção. A medida do Senhor,
a régua que Ele usa para medir, inclusive as nossas atitudes, não é o mérito, mas uma coisa chamada graça. Graça. E eu quero que você tome posse disso hoje, porque esse aqui foi o nosso desafio semanal do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos num momento em que Jesus saiu da Galileia para viajar, e desde a sua última viagem que Ele começou em direção à cruz em Jerusalém, nós vimos que Jesus se deparou com muitas situações. Muitas coisas já aconteceram aqui nesse momento, e a forma como Jesus tratava cada uma delas, nos ajuda a entender exatamente essa questão. Os padrões, a mentalidade, o julgamento que nós decidimos como certo e errado, não refletem aquilo que o Senhor entende como certo e errado. Isso é um problema. Precisamos entender isso, precisamos pensar isso. Por quê? A régua de medir do Senhor é outra, é diferente da nossa. E às vezes isso passa. Semana passada, você já meditou comigo sobre uma dessas possibilidades, quando Jesus é procurado por um jovem rico, né? Nós vimos isso aqui domingo, sim ou não? E na ocasião, Jesus mostrou a ele que para viver diante de Deus, para viver eternamente, não servem as nossas medidas de tamanho e importância. Para Deus, nós não somos melhores porque nós temos dinheiro, e também nós não somos piores porque nós não temos. Lembra do jovem rico? Não é essa medida, não serve. Diante de Deus estarão aqueles e aquelas que renunciarem aos seus apegos, que não valorizarem nada mais do que Jesus Cristo, e por isso a proposta para o jovem rico foi qual? Você quer ser perfeito, você quer estar diante de Deus eternamente, então vá, se desapegue de tudo, renuncie a tudo e me siga. O texto diz que o jovem foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha muito. As suas medidas eram muito grandes. Ele tinha muita coisa. Mas não só ele, os discípulos do Senhor também questionaram. E nós que não temos nada, nós que renunciamos a tudo para te seguir? E Jesus fala, bom, vocês que não colocaram nada acima de mim, viverão na presente era 100 vezes mais, e na era futura, eternamente. Essa é a promessa do Senhor. Já meditamos sobre isso, ok? Veja, nós vimos que Jesus terminou semana passada a sua fala dizendo exatamente isso que eu estou afirmando. O quê? A régua de medir de Deus é diferente das nossas. Não é igual a de vocês, porque para Deus, o reino dos céus não é para quem merece. O reino dos céus, muito pelo contrário, não é porque os primeiros, os que têm mais, os que acham que merecem serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, sim ou não? Isso que nós já meditamos aqui. Na leitura de hoje, nós estamos no mesmíssimo lugar, nós estamos aqui no mesmo contexto, no mesmo momento, tanto que o texto continua aqui, porque o texto começa falando porque o reino de Deus é semelhante a... Só para você entender um pouco, esse porquê aqui denuncia que Jesus continuou na mesma frase, a mesma afirmação. Na nossa Bíblia está dividida, mas no texto que foi escrito não estava. Jesus continua aqui na mesma frase, na sequência exata. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, porque o reino de Deus é semelhante a um proprietário de uma vinha e tal. Nós continuamos aqui a mesma meditação, por isso que eu não pude deixar de pregar, amém? E para deixar bem claro que a forma de Deus medir e julgar não é a nossa, porque não tem a ver com méritos, ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola. Ele quer mostrar aqui que melhor não eram as riquezas do jovem rico, nem a pobreza dos discípulos. E essa parábola ele conta por quê? Porque Jesus é simples. Quarta-feira nós entendemos isso aqui. Ele é simples, por quê? Porque ele conta histórias fundamentadas na vida, que as pessoas conheciam, no cotidiano. Jesus quer ser entendido, e ele gosta de ensinar através de histórias que retratam o corriqueiro, o dia a dia das pessoas, o dia a dia do trabalho, que as pessoas conheciam tanto, que era tão comum ali no seu tempo. Por isso, ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu cedinho e foi contratar trabalhadores para a sua vinha. E para quem não sabe, vinha aqui é uma plantação de uvas, né? Tão importante, tão fundamental, farta em Israel, era uma atividade fundamental. Amanheceu o dia, 6 horas da manhã, clareou o dia, ele vai para a praça e contrata trabalhadores. E aí explica-se aqui que parece que aquilo que a gente conhece como boia fria, sabe o que é boia fria? Quem não tem onde esquentar a boia fria, já existia na roça no tempo de Jesus, parece, porque... os trabalhadores pobres, quem não tem emprego com carteira garantida, quem não tem um emprego fixo, o que faz? Vai para a praça e lá eles são agenciados para trabalhar somente naquele dia. Boia fria.
Eu me lembro até na roça, no meu tempo, quando algum proprietário, alguém plantava alguma coisa, chegou a hora da colheita, e a colheita tem que ser feita ali, né? Não dá para ficar 3 meses colhendo. O que ele fazia? Meu pai fazia isso. Falava com o tal do gato, porque antigamente tinha o gato. Quem que era o gato? O gato era um cara que tinha um caminhão, e ele ia nas praças, enchia o caminhão de trabalhadores e levava na lavoura para fazer a colheita para o homem, trabalhava aquele dia e ia embora. Essa era a realidade do Boia Fria, sim ou não? Da realidade da lavoura. Parece que no tempo de Jesus também, mas aqui não é o gato, aqui é o próprio dono da propriedade que vai na praça contratar um dia de trabalho dos trabalhadores e prometeu pagar a eles 1 denário, ou seja, exatamente o salário de um dia de trabalho naquele tempo. Esse é o contexto aqui que você precisa entender. O proprietário voltou para a praça 3 horas depois, às 9 horas da manhã, e ele viu que ainda tinham trabalhadores que ficaram na praça, sem serviço, e ele fala o quê? Vão vocês também trabalhar na minha vinha. E aí o texto é muito claro, a Bíblia é nítida, porque eu pagarei a vocês o que é justo. Justo. Assim ele fez também 3 horas depois, porque ele foi lá ao meio-dia, e ele foi às 3 horas da tarde, e ele também foi às 5 horas da tarde, ele voltou na praça. Presta atenção aqui, ele chegou lá, por que vocês estão aqui na praça, já são 5 horas, vocês estão com preguiça de trabalhar, vocês não querem, estão fazendo o que aqui desocupado? Não, senhor, ninguém nos quis contratar, por isso que nós estamos aqui. Então vão vocês também trabalhar na minha vinha. Sabe o que significa? Significa que ele mandou que aqueles trabalhadores que iriam voltar para suas casas sem dinheiro para alimentar sua família, fossem para a vinha trabalhar, nem que fosse 1 hora só que restava do dia. Está entendendo essa história? Eu quero que você entenda o coração de Jesus aqui, isso é muito importante, isso tem a ver com medida. Às 18 horas, ia escurecer, acabou o dia, ele chamou o seu administrador, vamos pagar os trabalhadores? A ordem foi essa, mas foi muito específica, presta atenção. Comece pagando os últimos e termine com os primeiros. Essa foi a ordem. E assim foi. Os trabalhadores que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora, vieram e receberam 1 denário. Acontece que os trabalhadores que vieram e tinham sido contratados em primeiro, ou seja, começaram desde as 6 horas da manhã, receberam 1 denário também. E aí, querido, eles começaram a murmurar contra o proprietário. O texto é claro, é contra. Esses daí só trabalharam 1 hora, e o Senhor nos iguala a eles. O Senhor diz que eles são iguais a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor o dia inteiro. Estou querendo dizer, o Senhor não é justo. E a resposta foi, amigo, eu não estou sendo injusto. Acusação, o senhor não está, eu não estou sendo injusto. Minha medida não é injusta. Eu ofereci, você concordou em trabalhar por 1 denário. Então toma o teu dinheiro e vá para a tua casa. Foi o que nós combinamos. Eu decidi, eu quero. A decisão é minha de dar ao que foi contratado por último, mesmo que eu foi contratado a você. Eu decidi isso, eu quis fazer isso. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou pior, será que você está com inveja, com ciúmes, porque o meu coração está sendo generoso com eles? Qual é o seu problema? Presta atenção. E Jesus termina essa passagem, esse ensino, essa parábola, com a frase que ele terminou a outra. Percebe que estamos no mesmo momento? Porque ele diz assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu não sei se você percebeu, mas ele inverteu. Porque semana passada foi o quê? Não, eu até estou falando. Aqui, os últimos serão os primeiros serão. Semana passada, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ele inverte. Ele inverte, mas é a mesmíssima questão. As medidas, qual é a questão aqui? As medidas do Senhor são diferentes das nossas. Não é porque quem está na frente, quem está por cima que é o melhor, e nem quem está por baixo é o pior. A lógica de medida do Senhor é, Deus não usa as nossas medidas para julgar o mundo, e graças a Deus por isso, porque se ele usasse as minhas, por exemplo, estava lascado. Deus, ele não age. Aliás, isso me faz lembrar de outros momentos da Bíblia Sagrada. Eu não sei se você vai se lembrar comigo. Por exemplo, eu lembrei assim, porque eu fiquei com inveja da Thalita, né? Que poderoso esse texto que ela leu aqui, maravilhoso. Eu lembrei do profeta Isaías, que Isaías escreveu assim, Deus, o soberano, o Senhor, diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e eu não ajo como vocês agem, diz o Senhor. Assim como o céu está muito acima da terra, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima das suas. Isaías 55, a partir do 8. Eu me lembro, Deus não age conforme a nossa lógica, Deus não age conforme, Ele não retribui, ou Ele não presenteia
as pessoas conforme o nosso entendimento e a nossa razão. Deus inverte a nossa lógica de pensar, de agir, de perdoar e de aceitar as pessoas. E a pergunta é o que importa para nós. Me lembrei também do filho pródigo. Aliás, dele não, lembrei do irmão dele que ficou na casa do pai, né? Porque o filho que ficou vivendo com o pai, usufruindo de tudo que o pai tinha, ficou cego de tão egoísta, cego de ciúmes e de inveja, e não conseguiu se alegrar pelo pecador arrependido, não conseguiu se alegrar porque um pecador foi salvo do seu pecado, pelo irmão resgatado da lama, ele não se alegrou. Esse irmão mais velho aqui fazia as coisas para o pai, mas ele achava que ele merecia alguma coisa do pai por causa disso. Por quê? Porque a sua régua era o mérito. Essa é a régua que está no nosso coração, 24 horas por dia, essa que o mundo nos ensinou tão bem, e eu quero que você tome posse disso. Com certeza ele se achava muito superior ao irmão, ele desperdiçou tudo, esse daí fez tudo errado, portanto ele não merece nada. E aí vem o Senhor, abraça, faz festa, prepara churrasco para ele. Como assim? Olha o coração dele. Como é que está o coração dele? Está cheio do quê? Está cheio daquilo que não pode estar o nosso. Essa parábola de Jesus e os dois filhos pródigos estão querendo dizer a mesma coisa, ensina a mesma lógica do Evangelho. Qual? As medidas do Pai são outras, meus irmãos, em nome de Jesus. E nós temos que parar para pensar nisso, porque tudo que Ele quer é dar oportunidade que um pai de família coloque comida na mesa para os seus filhos. Tudo que Ele quer é dar oportunidade de perdoar, de levantar o caído, de resgatar o perdido, de fazer festa no céu. Porque eu não sei se você sabe, na Bíblia, Lucas 15:17 diz que quando o pecador se arrepende, tem festa no céu, e tem que ter festa no nosso coração também. Nosso coração, meu irmão. Tem ainda o exemplo de Jonas que o nosso irmão leu aqui muito bem, que é tudo a mesma coisa, mesma lógica espiritual. Um Deus que não mede o mundo pelas nossas medidas, graças a Deus por isso. Todos nós temos as nossas, eu e você temos, e aqui a gente precisa do Inmetro aqui na terra, né? Tem um Inmetro que mede, mas segundo o Evangelho que você tem recebido do Senhor neste lugar, as medidas do Senhor não são as nossas. Isso para mim tem que ser um desafio. Eu não sei se ele é para você, mas eu fui muito desafiado essa semana, porque se nós queremos um negócio chamado Reino de Deus, se nós queremos glória, se nós queremos morar com Ele, nós precisamos, só tem um jeito, nós precisamos tomar as medidas do Reino de Deus, nós precisamos tomar as medidas do coração do Senhor sobre nós. Você não sabe o que vai sobrar? Nós, os nossos julgamentos, sozinhos, sem Deus. Esse é o problema. Você percebe aqui? Como é que a gente está sendo desafiado? O que o Espírito Santo de Deus deseja nos lembrar nessa manhã é que Deus espera no coração do seu povo as mesmas medidas que estão no coração dele. Por isso Jesus contou essa parábola para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria então de dizer algumas questões aqui que eu considero importantes, porque eu aprendi aqui, estão nesse texto. Porque se o Inmetro aqui no Brasil é importante para que a vida funcione, para que as coisas sejam organizadas, existe também talvez um Inmetro nos céus, mas lá tem peculiaridades, porque lá ele existe para regular não as medidas que servem para os nossos interesses, mas a regular as medidas que estão no coração de Deus. E se por acaso eu e você queremos viver eternamente, tem que ser as nossas também, em nome de Jesus, amém? E eu vou dizer para você 3 coisas que eu espero que seja para a tua edificação, nisso que é esse mundo que a gente vive e que Deus espera de nós algo diferente. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que aqui dentro de nós, presta atenção, não pode existir espaço para inveja, egoísmo e ciúmes, não pode, isso é destrutível. Portanto, diante de Deus, nunca compare a sua vida com ninguém, porque para Deus, você é você. Presta atenção aqui dentro não cabe ciúme, inveja, egoísmo, não cabe, porque para Deus, não compara não, você, para Deus é você. Observe isso aqui, olha como a gente aprende tanto com as parábolas do Senhor, e essa aqui é muito especial, porque tem ensinamentos preciosos aqui quanto à questão é vida eterna. Agora eu quero simplificar ao máximo, essa história de Jesus aqui nos mostra quanto a atitude daqueles primeiros trabalhadores foi mesquinha e foi egoísta. Isso é o problema para o Senhor, pois eles, mesmo recebendo o que foi ajustado pelo seu trabalho, eles receberam o que o Senhor disse que daria, não pensaram nem um momento na medida, nem um minuto na medida e na necessidade dos outros. Olha o coração deles aqui, presta atenção. Eles não levaram em consideração que os homens que trabalharam, mesmo que 1 hora, precisavam também alimentar as suas famílias, assim como eles. Qual que é o nome disso? Egoísmo.
Essa situação que Jesus está apresentando na sua historinha. Egoísmo. Quantas pessoas no mundo, hoje, se esquecem que todo mundo tem direito de viver, todo mundo tem direito de comer, todo mundo tem direito de respirar. Não, parece que a gente quer, só eu, né? Só eu quero, parece que é tudo para mim. A gente só pensa em nós. Observe a frase do verso 12. O Senhor os equiparou conosco. Qual é o problema? Eles murmuraram contra o Senhor nos igualou a esses aí são pecadores, o Senhor está nos igualando a eles, o Senhor está dizendo que nós somos iguais a eles, a gente merece mais do que eles. Você sabe o nome disso? Mesquinhez. Isso é uma atitude mesquinha, isso é uma atitude que tudo que Deus não espera. Nitidamente, quando receberam o salário, sacaram suas réguas, mediram, julgaram, porque trabalhamos mais, merecemos mais, mediu, régua de medir. Agora eu fico pensando assim, confessa se a gente não pensa isso também. A gente não pensa a mesma coisa? Quando você lê esse texto aqui, eu li algumas coisas que falam assim, isso realmente não é justo. Como não é justo? Por que a gente acha que isso é injusto? Sabe o que é injusto? Porque a alma humana caída é egoísta. A gente não consegue pensar nada além de nós mesmos. E eu queria dizer para você, pensa numa coisa que você tem que fugir, igual o diabo foge da cruz. Você tem que fugir dessa cabeça egoísta. Querido, graças a Deus, Deus não é assim, Deus não mede assim, Deus não julga assim. Graças a Deus! E nós temos que evitar isso em nome de Jesus. O reino de Deus não reproduz as nossas réguas, nem nossas práticas. O reino de Deus quer garantir vida plena e digna a todos e todas. E vão ter, basta se arrepender que vai ter, porque o Senhor quer dar. Ah, mas é um criminoso, não importa. Se arrepender, o Senhor quer dar vida. E nós temos que ter isso em nosso coração. Quem ora somente para si, para suas necessidades e vontades, quem não tem amor pelo seu irmão, pela sua irmã, quem não se sente comprometido com a vida e cuidado com o próximo, queria dizer para você, tem que estar preocupado, porque vai reclamar, e vai reclamar muito no dia do pagamento. Parábola de Jesus para você nessa manhã, desculpa. Vai ter muito o que reclamar no dia que receber. Por isso Jesus falou para os fariseus, cuidado, hein, que vocês vão chegar lá no reino de Deus, cheio de prostituta lá, e vocês não vão entrar, porque vocês estão achando que merece, né? Todos têm, conforme vontade de Deus, direito à vida, direito de viver, direito ao trabalho, direito de ser tratado como ser humano, carente do pão de cada dia, carente de bondade, carente de amor. Todo mundo tem direito. Por isso a terra, as dádivas que Deus nos dá, tem que ser servido e estar a serviço das pessoas. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos não pode estar servindo só aos nossos apegos, porque elas precisam, aquilo que Deus colocou em nossas mãos precisa gerar vida digna e oportunidade igual para todo mundo. Isso é reino de Deus, isso chama justiça para Deus. Isso que a nossa irmã Thalita leu aqui. Fica aí jejuando igual um idiota. Cadê o jejum que eu espero? Faça justiça na vida de quem não quer injustiçado. Que eu serei com você todo dia, e eu vou ouvir as suas orações, e eu serei o seu Deus, e eu vou caminhar à tua frente. Portanto, é preciso que você entenda. No metro do céu, tem algo que eu preciso te dizer, presta atenção. Deus tem um julgamento e uma medida pessoal para cada um quem Ele chama. Essa é a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Vou dizer de novo. Deus tem um julgamento e uma medida pessoal para cada uma que Ele chama. Isso é muito importante. Não perca o seu tempo comparando a sua vida, porque para Deus você é você. Você não é o seu vizinho, você não é a sua irmã, você é você. Presta atenção em nome de Jesus, e a gente tem que tomar. Aquilo que o Senhor espera de você, Ele espera de você. Eu quero que você tome posse disso. O julgamento do outro, se ele está certo ou não, se ele merece ou não, não cabe a você decidir. Não cabe. O que cabe a mim, pastor? Sabe o que cabe a você? Faça a sua parte. Faça a sua parte. E ponto, e está acabado. Que parte? Aquela que Deus te chamou para fazer, uai. Aquilo que a palavra diz que você tem que fazer. Faça a sua parte, independente dos outros. Porque ninguém neste mundo, nada do que fizeram com você, vai ser justificativa diante de Deus para aquilo que você deixou de fazer para o Senhor. Não vai ser, em nome de Jesus. Então faça a sua parte. A gente costuma medir os outros e falar, não estou fazendo porque ele também não faz. Pensa num negócio que Jesus não recebe. Lembre-se, para Ele você é único, você é única. Não tem outro, não tem dois, não tem duas.
A sua íris aí, Ele te deu e só você tem ela. Essa tua digital, Ele te deu e só você tem ela. Ele te deu talentos únicos. De você, Ele espera coisas que só você vai poder fazer e ninguém mais. Portanto, em nome de Jesus, vamos colocar nossa régua na gaveta, joga no lixo, eu não sei. E vamos tomar sobre nós a régua e as medidas que estão no coração de Deus. Porque é isso que vai garantir vida eterna para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Você é você. Você entende isso? Segunda questão que eu preciso dizer. Presta atenção. Não se preocupe, não fique aflito, não murmure. Sabe por quê? Porque Deus jamais será injusto. E aquilo que Ele te prometeu será exatamente o que Ele vai fazer. Não perca o seu tempo se preocupando, ficando aflito e murmurando, porque Deus não é injusto. E aquilo que Ele prometeu vai ser exatamente o que Ele fará. Entenda o Senhor, observe a história de Jesus, porque ela foi dita para que a gente viva eternamente, e nela, o dono da vinha decidiu, por vontade própria, porque a vontade dele é soberana, pagar, como ele bem entendia os trabalhadores. Ele decidiu, independente das suas medidas de justiça dos outros. Aliás, a Bíblia Sagrada diz, em Isaías 64, versículo 6, que o que nós entendemos como justo para Deus é trapo de imundícia. Nossa justiça não serve, porque justiça que salva é só a do Senhor. Isso diz a Bíblia. Ele tratou com igualdade, independente do suor, independente do tempo de trabalho, independente do que foi, independente de merecimentos, desse discurso furado de mérito, que esse mundo gosta tanto. Deus é justo. Como é que é a medida de justiça de Deus? Graça. Graça é o nome dela. Presta atenção. Sabe o que significa? Significa que ninguém merece nada. Só recebeu de graça. E por isso, Ele não vai usar as nossas medidas. E nós precisamos tomar posse disso, porque lá no trabalho, nós usamos as nossas medidas de mérito, lá na rua. Mas eu queria dizer para você, presta atenção, não venha diante do Senhor e queira que seja a mesma medida, porque não é. Aqui dentro não. Aqui dentro não está quem merece. Aliás, aqui dentro está todo mundo, e aqui ninguém merece é nada. Aqui, é como nosso irmão José leu aqui, ninguém merece é nada. A medida é de graça, meu irmão, em nome de Jesus. Aliás, essa justiça que a gente quer fazer aqui, para eles são trapos de coisa suja, de sujeira, e por isso o povo de Deus usa outras medidas para se relacionar. A medida que serve aqui dentro é a do Senhor, porque se a gente não faz isso, sempre nós vamos murmurar. E presta atenção nessa história, porque nós não vamos murmurar contra a vida, nós não vamos murmurar contra as pessoas, nós vamos murmurar contra Deus. Observa, a murmuração dos trabalhadores foi contra quem? O proprietário da vinha. E se nós insistimos nessa nossa reguinha, também pode ser essa nossa. Porque a gente começa a achar que eu estou na igreja, eu tenho me esforçado para cumprir todos os meus mandamentos, e o Senhor me iguala a Ele? Ele está indo tomar ceia junto comigo? Como assim? Presta atenção. A queixa não é contra os demais trabalhadores, a queixa é contra o próprio Deus. Isso aqui é um problema. De repente a gente pode querer achar que Deus tem que se justificar para nós, né? Por que Deus está fazendo isso por aquela pessoa? Ai, Deus, me explica aqui. A gente começa a achar, meu irmão, se Deus quer acolher na sua vinha uma pessoa diferente de mim, uma pessoa que não dá o tempo todo dentro da igreja, se Deus quer acolher gente que pensa diferente de mim, gente que tem outras opiniões políticas que eu, gente que tem identidade de gênero diferente que a minha, gente que tem outra raça, que crê de outra forma, quem sou eu para questionar o Senhor? Quem sou eu? Ou ainda eu ficar achando que eu mereço alguma recompensa? Quem sou eu? Será que eu acho que eu sou melhor que alguém? Percebe o problema para Jesus, dos discípulos? E nós fizemos isso aí, o que vai sobrar para nós? Ah, vocês são os últimos? Não se preocupa, vocês fizeram isso, vão ser o primeiro. Presta atenção aqui, a régua de Deus é outra. Porque a graça dá a quem não merece, por isso é graça. No mundo, recebe quem merece, porque é o mundo do mérito. No mundo da graça, nas medidas da graça, Deus dá a quem não merece, uai. Por acaso eu, que não mereci nada do que eu recebi até hoje. Então nessa manhã eu quero que você leve para a tua casa a segunda questão importante aqui que Jesus está nos ensinando. Presta atenção, a segunda questão. Não se preocupe. Não se compare, porque Deus é cheio de graça e justiça, por isso não murmure, porque Ele nunca vai ser injusto. Como assim? Sim, Ele nunca vai ser injusto, sabe por quê? Porque Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele te prometeu que faria, e nada mais nem a menos.
Deus é justo. E Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele prometeu que faria. E eu queria dizer para você, os trabalhadores murmuraram contra o dono da vinha, mas qual foi a resposta dele? Amigo, eu não estou sendo injusto com você, porque aquilo que eu te prometi, eu estou te dando. Combinado não é caro, colega. O nome disso é Deus, é como Deus nos trata, você compreende isso? Nunca, toma para você, a régua de medir que serve, as medidas do reino de Deus, porque nele existe um Deus que é justo, e lá Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, lá a medida de Deus é uma só serve uma, e aquilo que Ele fala, Ele faz, aquilo que Ele fala, Ele faz. Eu gostaria de pedir para levantar a mão alguém aqui que alguma vez viu Deus falando alguma coisa e não fez. Aquilo que o Senhor fala, Ele faz. Deus não dá aquilo que você quer, Deus não dá aquilo que você acha certo, aquilo que você acha azul. Deus dá aquilo que Ele disse que te daria. Por isso, quando receba de Deus, presta atenção, não murmure contra Deus, porque o reino dos céus pertence aos que buscam nele, mas esperam nele, não o que quer, não as suas medidas, esperam aquilo que Deus prometeu na sua palavra em nome de Jesus, porque é isso que Ele vai dar, e pode esperar porque Ele vai dar em nome de Jesus, amém? Jesus nos ensina isso nessa manhã. E em último lugar, terceiro, eu queria dizer para você, nunca se esqueça, o dono da obra é Ele, quem manda na obra é Ele, portanto, presta atenção, as medidas que servem para este lugar aqui, não são minhas, não são suas, não são de ninguém, são dEle, e por isso, neste lugar aqui, o amor sempre será a medida de todas as coisas. O que essa igreja está fazendo aquilo lá? Nós estamos sendo medidos pelo amor. Por que está abraçando aquele ali? Porque Jesus nos chamou para amar, presta atenção. Eu dou sempre graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado neste lugar, sempre. E desde que o Senhor nos deu esse slogan aqui, bota aí o slogan, por favor, bata o símbolo da igreja aí. Desde que o Senhor nos deu esse slogan, existe uma medida neste lugar para todas as coisas, e essa medida é o amor. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Se o mundo funciona só estabelecendo as suas medidas, porque sem medida não tem vida, só sobra o caos, saiba que o reino de Deus também tem as suas medidas, e tem, e hoje nós estamos entendendo que são medidas muito diferentes das do mundo, as medidas dos reinos são outras, diferentes das nossas. Eu preciso te dar mais uma dessas medidas, eu preciso te dar aquilo que Deus espera encontrar no nosso coração, porque lá fora, o Inmetro lá, existe aqui medidas para você, mas é diferente, é outro, e as medidas que estão no mundo, talvez você não seja enganado, por exemplo, pelo açougue, pelo açougueiro e tal, mas no Inmetro do céu, o que regula as coisas, as medidas, para que todo mundo possa viver, e eu quero que você entenda, para que tenha vida, sabe o que é necessário? Que tudo seja medido pelo amor, por isso, onde o amor é a medida de todas as coisas, e assim nós seremos a igreja do Senhor. Você compreende isso? Não tem acaso naquilo que Deus nos dá, nunca. 1 João capítulo 4, versículo 7, em diante, diz algo precioso, porque João diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, e aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, não. Mas Ele nos amou primeiro, porque antes de tudo, Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também temos que amar uns aos outros. Medida dos céus, do coração de Deus para você. A medida de todas as coisas, o amor. Aliás, eu acho algo que os crentes desse mundo moderninho precisam urgentemente escolher. Qual a medida que nós queremos ter diante de Deus? Qual será a medida que as pessoas estão usando para medir dentro da igreja? Pensa comigo. O amor? Ou será que a medida tem sido o dinheiro? Hein? Olha para a igreja. Qual é a medida de todas as coisas dentro dessa igreja? Aparentemente, a igreja está se tornando um lugar em que o dinheiro tem sido a medida de todas as coisas, sim ou não? Eu quero que você entenda o problema disso tudo que nós estamos inventando, porque essa medida aí, quando você lê o Evangelho, você vê que isso não procede de Deus, esse Deus que é amor, e tudo que nós temos que fazer aqui, não é pelos nossos julgamentos, as nossas medidas, mas é pelo amor. Entenda, para Ele, só seremos a sua igreja de verdade, quando a medida de todas as coisas for o amor e não o dinheiro, como a gente tem visto por aí.
Compreende aqui o que você faz nesse lugar? Compreende porque você veio aqui hoje? Por isso, meu querido, minha querida, eu termino dizendo para você que sem medida não tem vida. Sem medida, a vida não funciona, e Deus sabe disso. Deus sabe muito bem disso, e por isso, Ele está dizendo para você, as medidas deste mundo caído não servem para mim, não servem para Deus. Não podemos nos acostumar com essa lógica dos primeiros lugares, dos destaques, da fama, do glamour, dos eleitos por Deus, dos privilegiados e predestinados por Deus, em nome de Jesus. Querido, nessa manhã de Santa Ceia, nós não julgamos, e tem alguém aqui nos ensinando que as medidas dele são outras, e se o seu povo não pode nem se medir, nem medir os outros pelas réguas deste mundo, mas pelas réguas de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, não para julgar as pessoas. Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo em nome de Jesus. Nem Ele quis julgar. Quem somos nós para julgar, meu irmão, em nome de Jesus? Nós não julgamos com a régua do mérito. E eu queria dizer para você, eu sou um cara que acredito piamente no mérito. Eu acredito muito em mérito, desde que as oportunidades sejam todas iguais. E é por isso que eu queria dizer para você, não existe meritocracia. Não existe meritocracia. Por quê? Porque eu vivo num mundo caído e injusto, que não dá oportunidades iguais para todo mundo. Como é que pode existir meritocracia num mundo que não dá oportunidade para todo mundo igual? Como? Não existe. Não tem comparação, nem mérito. Se as oportunidades são diferentes, são iguais e não são justas para todo mundo. Em nome de Jesus. Por isso, a régua que serve para você não é desse mundo injusto e desigual, mas se chama graça, e nela não tem lugar para julgamento, para inveja, para ciúminho. Não meça a sua vida pela vida dos outros, porque para Deus você é único, você é você, e o que Ele espera de você, Ele espera de você. O que Ele espera que você faça, só você vai fazer, mais ninguém. Se você abrir mão, Ele vai dar para outro, mas aquilo que Ele te pediu é você que vai ter que fazer. Ele espera coisa única, porque Ele te deu também coisas únicas na tua vida. Você é uma para Deus, e é isso que tem que medir o seu julgamento. Não se preocupe, não se aflija, não murmure contra Deus, porque Ele não espera de você nada daquilo que Ele não te prometeu. Toma para você em nome de Jesus. Ele é Deus, a obra é dele, Ele te chama para a tua obra, Ele te agenciou hoje para trabalhar na sua obra, e de nós Ele espera outras medidas, porque para Ele o amor sempre será medida de todas as coisas, e é por isso que você está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E eu termino aqui lendo para você, Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 13, só para você ver como Deus era e será sempre. Porque diz assim, não tenham na bolsa dois padrões do mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham na sua casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, em nome de Jesus, amém? Medida justa, aqui não tem dois pesos e duas medidas, aqui é uma, e essa medida é a dele, querido, em nome de Jesus. Nós não julgamos quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece, nós entregamos nas mãos de Deus, e fazemos o que, pastor? Nós amamos, e está acabado, e o resto, deixa com Ele, porque Ele é Deus, Ele sabe do que você precisa para viver, Ele vai cuidar de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Amém. Entendeu? Amém. Aprendeu? Recebeu, o que é mais importante? Então pode até aplaudir, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica de pé.